pessoal. Estamos aqui com o Ian Cunningham. Ele é agente de cargas. Ele trabalhou tanto na qualidade de armador, terminal portuário, e hoje ele tem uma expressiva atuação como agente de cargas aqui em Santa Catarina, Paraná. E o tema que eu propus, e até ele se prontificou de forma muito salutar para nós, é a contribuição do agente de cargas nas aduanas brasileiras, né? Às vezes a gente nunca para considerar e para entender qual seria a relevância, né, do papel do agente de cargas para contribuir no desembaraço aduaneiro. E Ian, gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Como que foi teu início no Comex, por favor. Tá legal. Bom, boa tarde, obrigado por esse momento aí para poder conversar um pouco sobre essa parte do desembaraço aduaneiro e também sobre essa parte do agenciamento de cargas, né? Como se disse, eu comecei muitos anos atrás, já há 30 anos, basicamente, na área de navegação, sempre mexendo muito com essa parte de transporte marítimo, né, com importadores e exportadores, né. No início fazia alguns, como é que eu vou dizer assim, muitos contatos, né, de comerciais com empresas que queriam justamente importar e exportar, e através deles também, com os despachantes dos próprios clientes, né, seja eles para importadores ou para exportadores. A gente sempre teve uma sinergia muito grande, né, com a parte do desembaraço aduaneiro, mas voltando assim nessa parte da minha carreira, e logo depois aí comecei também na parte do agenciamento de carga, né? E o agenciamento de carga ele também tem uma parceria muito forte, assim, digamos, um entrosamento muito grande com a parte do desembaraço aduaneiro, né? O que acontece é o seguinte, a gente entende que o despachante aduaneiro, ele é como se fosse um braço do cliente, digamos, é um braço que está ali para poder ajudar toda essa parte de trâmite aduaneiro, documentação, é um cargo de confiança, né? Querendo ou não, você tem uma procuração que você passa para o teu despachante, o despachante ele fala em teu nome, né? Então isso é um relacionamento muito forte, é um elo que existe muito, como eu falei, muito forte, né, entre as duas partes, e que justamente ajuda ao importador ou exportador encontrar as melhores maneiras. E essa parceria entre o despachante, o desembaraço aduaneiro e o agente de carga também, ele foi cada vez mais sendo mais intrínseco nesses últimos anos, assim digamos, a mudança do atendimento dos armadores. Os armadores cada vez menos atendem, digamos, aqueles pequenos e médios clientes. Eles focam muito nos grandes clientes, mas os pequenos e médios acabam buscando muito o agente de carga porque querem um atendimento diferenciado, onde tem uma confiabilidade na informação e assim por diante. E através de muitos despachantes, a gente consegue fazer esse desenvolvimento, essa parceria com eles, né? Trazer muita claridade, assim, no como é que funciona toda a parte do serviço. Eu acho que essa parte da parceria, eu digo parceria porque, assim, muitos despachantes vêm buscar a gente perguntando assim, ó, eu tenho um cliente que ele precisa trazer uma importação da China, qual que é a melhor opção? Aí você tem opções da rota longa, da rota curta, com frete mais alto, frete mais baixo, tipos de container, você tem até desde a carga dry até o container NOR desligado, que é um pouco mais em conta, né? E a gente acaba trazendo muito desse conhecimento, né, de mercado que a gente tem. A exportação também funciona muito assim. Muitos clientes, muitos exportadores, eles deixam a cargo do exportador fazer toda essa coleção de frete, né? Então eles buscam, né, o agente de carga, porque o agente de carga ele está envolvido com praticamente todos os armadores, todas as companhias aéreas e assim por diante. Então o que acontece quando um exportador ele busca uma opção e ele tem a negociação do frete, né? Ele está numa situação CFR, Cost and Freight, ele vai justamente pedir ao despachante, pô, traz uma opção que seja com um frete bom, um transit time bom e com um serviço que seja confiável. Obviamente, às vezes você não consegue unir todos esses detalhes num só serviço, mas você consegue muito, assim, filtrar uma opção boa, de serviço bom, e tentar entender o que o cliente quer. Se ele busca preço, se ele busca qualidade de serviço, se ele busca um tempo mais rápido, existem muitas opções no mercado. Então, basicamente, a gente consegue fazer essa clarificação para o despachante. Eu acho que essa opção aqui, por exemplo, no Porto de Paranaguá, é muito melhor do que você embarcar em Itapoá. Se você tem essa possibilidade, se o cliente tem essa possibilidade de embarcar em 2 portos diferentes, busca essa opção talvez em Paranaguá, ou de repente Itapoá é uma situação de serviço melhor, ou Paranaguá é um frete um pouco melhor, mas ele não se importa com o tempo de trânsito, ele já tem isso acordado com o importador. Então isso a gente consegue fazer muito, passar essa clareza.
Porque hoje em dia o despachante ele tem uma série de atributos a fazer, né? Assim, ele tem desde os anuentes até as questões documentais com o cliente, ele não vai ter tempo de fazer digamos, essa escrutinação, né, de qual o melhor serviço, qual o melhor preço, qual a melhor situação de transporte que você vai poder usar. Então, a gente, como agentes de carga, né, a gente trabalha muito próximo dos armadores, sabe do serviço, sabe como é que funciona, por exemplo, um transbordo, sabe qual que é o risco que pode correr, sabe que armador que está tendo problema de rolagens e assim por diante. Então, às vezes você vê um frete muito bom, mas de repente você sabe que tem alguma coisa escondida por detrás da cortina. Talvez uma rolagem de carga, você não vai conseguir janela. Tem essa questão, por exemplo, agora que está sendo muito... desde o ano passado, 2024, essa problemática com janelas nos portos, porque a infraestrutura portuária no Brasil, ela está um pouco deficitária, ela está um pouco aquém, desculpa, do que a quantidade de cargas estão sendo fechadas, né? Estão sendo embarcadas. E aí o que acontece? Isso gera um gargalo, né, nos terminais portuários. Os terminais portuários não têm espaço e acabam não conseguindo absorver todas as cargas, ainda mais quando tem um armador que acaba fazendo muitas rolagens, né? Então a gente tenta entender muito isso no mercado e tentar clarificar isso não só para o despachante, que o despachante possa ter esses argumentos para o exportador, para que ele possa entender que, de repente, talvez o melhor preço não é a melhor opção, que pode gerar custos por detrás e aí isso acabar afetando o valor da mercadoria, praticamente tirando a rentabilidade da carga, né? Perfeito, até Ian, considerando, né, esses pontos que você levantou, e até para trazer aqui para o território aduaneiro, né, informações que às vezes o pessoal desconhece, né, e embora o nome do nosso canal seja Território Aduaneiro, a gente busca aqui trazer esclarecimento do modo geral, né, para todas as pessoas que têm interesse no comércio exterior do modo geral. E, levando em consideração essa questão que você colocou das janelas portuárias na exportação, o que você considera que o agente de cargas pode contribuir para evitar o custo Brasil para o cliente? Então, aí, quando a gente trabalha, né, em cima de um destino que o cliente precisa, a exportação é que está sendo a grande problemática. A importação hoje em dia não está tanto assim, os volumes estão bem controlados, mas a exportação, os volumes têm uma tendência a aumentar. Agora a gente está em outubro de 2025, provavelmente até o final do ano aí deve ter bastante gargalo. A gente analisa muito os serviços que tem hoje em dia. Como eu disse, assim, se o cliente ele tem a opção de repente, embarcar em outro porto, que não seja, por exemplo, Paranaguá, ou Itapoá, ou Navegantes, ou Itajaí, ou Imbituba, ele pode ter essa flexibilidade de buscar outras possibilidades, outros portos. A gente consegue trazer a melhor opção, digamos, onde o porto não esteja tão estrangulado, ou aquele armador não esteja estrangulado, porque, na verdade, o reflexo do terminal da janela é uma situação do armador. O que acontece? O armador ele acaba fazendo ele faz um fechamento de bookings, né? E às vezes por uma questão operacional, mau tempo, pode ser uma situação de calado, um atraso, alguma coisa assim, janela num porto anterior, ele não consegue carregar toda a carga. E a carga daquele navio vai ser rolada para um próximo navio. Só que você já tem um booking no próximo navio que já está em 100% da capacidade do navio. Então, ou seja, o navio não vai ter capacidade de carregar 150% da capacidade dele, né? A mais, né? Então, o que acontece? O terminal ele acaba tendo que absorver esse volume, só que ele limita para o armador. Armador, você tinha 1.000 contêineres para carregar, carregou 500, você vai poder carregar só 500 no próximo. A matemática é basicamente essa. E o terminal acaba tendo que fazer esse tipo de ação da janela por uma situação problemática. E, às vezes até não é culpa do armador, é uma situação problemática operacional do Brasil. Pode ser mau tempo, Rio Grande tem bastante problema de mau tempo, Itajaí, Navegantes tem bastante problema, às vezes com mau tempo, com chuvas, por causa do canal, tem que fazer dragagem, tem limitação de peso. Então, é uma reação em cadeia que acaba acontecendo e que o terminal acaba tendo essa problemática, né? E aí, se você, a partir do momento que você libera uma carga e já está com ela pronta para entrar no porto e não consegue, você vai ter os custos de detention, né? Porque o armador, ele para de contar a detention quando o container entra no recinto alfandegário, na zona primária, né, para embarque, né? Então, o que a gente consegue fazer é analisar isso. Fala assim, tem essa opção em Paranaguá, mas Paranaguá está tendo esse problema com esse armador, o armador está tendo muitas rolagens, muitos problemas operacionais e o terminal está realmente limitando as janelas. E aí, buscar uma outra opção. De repente, Navegantes tem ou o mesmo armador, ou outro armador que talvez tenha um preço um pouco diferente, mas ele não está tendo essa problemática com rolagens, né? E também pode acontecer, por exemplo, situações até como uma falta de containers, né? Até, às vezes, você consegue fazer, digamos, o booking com o cliente,
com o armador para o cliente, mas o armador não tem o vazio disponível naquele porto. Às vezes pode acontecer isso também. Então a gente busca saber. É por isso que a gente está muito inteirado com o que o armador ele está trabalhando com serviços, com reposição de vazios, no dia a dia, conversando com eles todos os dias para saber qual que é digamos, a dor de barriga daquela semana. Ah, esse serviço está ruim por causa disso. Ah, esse serviço sofreu um problema de mau tempo, então vai atrasar. Ah, esse navio vai ter uma omissão. A omissão é uma problemática muito séria, que isso faz um acúmulo de cargas, faz o que a gente chama do logback, que justamente o que esse logback ele vai ter que ser limpo uma hora, só que assim, os navios eles não são de borracha, eles não conseguem carregar mais do que aquela capacidade deles, né? Então a gente tem que fazer esse conselho, assim, às vezes o cliente não quer, o exportador fala assim, mas esse preço está muito mais alto, mas assim, não adianta também você ter um preço mais baixo, não ter janela e você acabar recebendo uma fatura de 3, 4, 5, 6 mil reais de detention e aí você vai acabar encarecendo mais ainda o teu produto e aí você vai acabar perdendo rentabilidade ou vai ter que repassar isso para o teu cliente e isso vai dar um mal-estar comercial muito grande, né? Com certeza, e até você levantou uma situação que o ano passado, né, aliás, nos últimos anos, Santa Catarina está sendo muito prejudicado, Porto de Imbituba, Imbituba em especial, né, por conta dessa questão de omissão de escalas, né, dos armadores, essa questão até com relação à importação, a superlotação dos dépotes do armador para devolução dos vazios, né, e isso gera um custo muito grande para o importador e exportador. E com relação a essa temática, essa temática barra as problemáticas que envolvem, o que você acha que o agente de cargas pode contribuir nesse momento dessas problemáticas para o desembaraço aduaneiro da carga? Então, pro parte do desembaraço aduaneiro, sempre também, a gente sempre teve digamos, um relacionamento muito cordial entre os despachantes, né? Eu acho que assim, os despachantes que conhecem a gente conhece já de mercado em muitos anos, a gente sabe quais são os bons e quais são os não tão bons, assim, digamos assim, né? Eu acho que essa troca de informações é muito importante. Saber como lidar com isso, explicar, porque assim, a gente entende, até pro lado do próprio despachante, assim como do próprio exportador. Ele não tem que saber por que o armador ele rolou a carga naquele outro porto em Salvador e isso prejudicou a atracação dele em Santos e vai prejudicar Paranaguá porque vai ter uma omissão. Ele não precisa. Quem tem que saber disso é o agente de carga. O agente de carga tem que estar nesse dia a dia, tem que estar nesse relacionamento com o armador. Não só com o armador, com companhia aérea, com aeroportos também, com tudo que seja transporte, rodovia, com transporte nacional de caminhões. Você tem uma série de empresas e tem um mercado que você precisa estar inteirado. Se você não está inteirado com isso aí, você não consegue passar uma credibilidade pro despachante, e o despachante não consegue retransmitir isso pro exportador. Então, aí é fácil você apontar os dedos, falar assim, puta, mas aí é culpa do armador, mas é culpa do terminal, mas tem que entender a raiz do problema, né? Qual que é a raiz do problema? Infelizmente, a gente vive num país que é onde a gente é muito reativo e não proativo. A gente tem uma questão de infraestrutura, apesar que melhorou bastante com a iniciativa privada, mas ainda falta muita iniciativa também do governo de melhorar a questão de como fazer um fluxo melhor de mercadorias, estradas, ferrovias e assim por diante. Mas esse é um outro tema, assim, mas assim, eu acho que essa confiabilidade que a gente tem que passar, como a gente carga, que assim, é assim que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Na importação, que nem você falou, quando a importação está em alta, você tem uma dificuldade para retornar os equipamentos vazios e realmente tem uma problemática com os terminais, que às vezes não tem espaço físico para receber vazios. E aí o armador, ele tem que se ver numa situação que ou ele força para o terminal ele receber, ou realmente vai ter que ficar gerando diária, e aí pode até gerar a questão da detention na importação, e assim por diante, né? Mas é importante, assim, a gente saber pontuar para o despachante os gargalos, as problemáticas, as dores de barriga do mercado, para que ele possa passar isso de uma maneira boa para o cliente dele. E o cliente possa ter essa confiança do despachante. O despachante sabe o que está falando, porque ele está junto com o agente de carga, e o agente de carga está junto com as companhias, com os transportadores, falando assim, não, essa problemática, é isso que acontece, isso que acontece. As empresas têm que trabalhar, né? Os caminhões têm que transportar, os navios têm que carregar, os aviões têm que voar. Eles não querem voar com menos carga, eles querem voar com o máximo de aproveitamento possível, mas às vezes acontecem as intempéries, que são ou situações de infraestrutura, ou um mau tempo, ou umas situações que estão além do nosso alcance, né? Então, essa confiabilidade que a gente tem que passar, essa transparência de realmente falar a verdade, não é mentir. Você não pode mentir sobre uma situação do mercado, tem que falar a real. É isso que acontece e é assim que a situação é.
Exatamente, né? Vocês, enquanto operadores logísticos, né? Eu também concordo contigo. Eu acho que havendo essa troca de informações, essa esse trabalho mútuo, né, em conjunto entre todos os players da logística, seja nacional ou internacional, eu acho que favorece muito e contribui para o desembaraço aduaneiro, inclusive, né, o que acaba resultando no custo Brasil ou, em contrapartida, no lucro, né, do próprio cliente, né, seja ele importador ou exportador. Uhum. E outra questão que eu queria levantar contigo é se você considera que os agentes de cargas estão preparados para as inovações legislativas, né? Ali a questão do novo processo de importação, né? Qual que é o cenário? Vocês estão por dentro disso? Vocês estão buscando se aperfeiçoar em relação a isso? A gente já é bem sabido, assim, que a questão, por exemplo, da OEA é um fato que veio para ficar, eu acho que é um divisor de águas, assim, para as empresas que realmente querem ser profissionais nessa área de exportação e importação, fazer essa consultoria, assessoria, né, de fretes e de transporte, né, assim, a gente está nesse processo de OEA, a LogX, ela está trabalhando nisso, a gente está investindo nisso, e a gente sabe que as empresas sérias vão fazer isso, porque assim, tem que estar em conformidade junto com a Receita Federal, com os órgãos anuentes, a gente precisa estar em linha para tentar o quê? Para tentar diminuir os ruídos da operação, os ruídos de uma liberação, os ruídos de uma carga que está chegando, ou uma carga que está querendo sair, de repente é uma carga química, é uma carga... Você tem que seguir todos os passos, o passo a passo básico para poder fazer a coisa acontecer. Então, assim, nada tem que ser o mínimo possível, assim, que o agente de carga tem que fazer, que se ele quer ser parceiro do exportador, do despachante ou do importador, quem quer que seja, ele tem que estar em linha do que aquilo, da regulamentação que o país pede, para melhorar o processo. A gente tem visto essas palestras aqui do Congresso que, assim, tem muita gente envolvida para fazer a coisa melhorar. É legal ver a parte do direito, assim, se envolvendo cada vez mais, assim, para tentar amenizar essas problemáticas na operação, na liberação de cargas, e para diminuir justamente o custo do Brasil. Isso que, assim, nós, como agente de cargas, assim, a gente tem que ter essa informação. A informação é um poder muito grande hoje em dia. E essa informação, às vezes, o armador não consegue passar para o mercado. E a melhor maneira que ele tem que fazer é através dos agentes de carga, os clientes, e falando assim, olha, tá com uma problemática aqui, vai dar problema, os navios estão cheios, vai ter um volume grande de carga, tudo bem, a gente tem um momento do tarifaço agora, vai cair esse tarifaço em algum momento, vai vir um volume de carga muito grande, os gargalos vão existir. A gente vai ter que saber qual armador vai estar preparado ou não para poder absorver esse volume todo. E como a gente vai conseguir administrar isso para evitar os custos, né? Seja no custo da detention, ou seja no custo de não ter equipamento para poder liberar, não consigo devolver o equipamento. A importação também, a importação daqui a pouco ela pode dar um boom gigantesco e daqui a pouco aí você tem as problemáticas de não conseguir espaço na origem, a carga atrasa, você tem perdas comerciais, o cliente tem uma programação, acaba a carga não chegando e aí você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que passar o máximo de credibilidade possível e o máximo de confiança para que o cliente esteja bem informado, né? Uhum, perfeito, Ian. Nossa, muito legal, assim, os apontamentos que você fez, os links que você fez. E realmente, eu acho, assim, que vocês acabam sendo uma extensão, né, dos armadores e, de repente, quando vocês conseguem olhar para esse lado, né, de analisar né, não só o lucro, mas também os impactos que isso geram para os clientes e que isso prejudica todo o mercado, porque não adianta, né? O comércio exterior, ele é cíclico, né? Assim como você comentou, a questão de tarifaço. Uma hora ele tá com restrições, daqui a pouco cai e o mercado ele vai oscilando, né? Então, tudo isso fomenta ou às vezes desacelera, né, o mercado. Eu concordo contigo. E você comentou ali da LogX, né? Então, aproveitando, né, em nome de toda a OAB Santa Catarina, gostaria de agradecer o patrocínio, né, de vocês aqui, esse apoio que vocês fizeram para nós aqui no primeiro Congresso de Direito Aduaneiro de Santa Catarina, né? Um marco histórico para nós. E a LogX, né, está nos auxiliando a poder tornar esse momento realizado, né? Tornar esse momento, assim, como é que eu posso dizer? Até me fugiu aqui. Tornar esse momento fazer acontecer, né? Esse sonho que todos nós idealizamos. Então, gostaria que você comentasse um pouco da LogX para nós, por favor. Primeiramente, eu agradeço aí o convite, assim, acho que é uma honra para a gente, assim, poder ter essa participação junto a esse primeiro congresso, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, eu sempre tive em mente na minha carreira que, assim, a gente precisa entender que a gente não sabe tudo,
A gente nunca vai saber tudo, né? Se ainda mais essa área de logística, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Conhecimento é sempre bom. E tá do lado aqui da parte do direito para entender como é que funciona, mesmo que com não tanto conhecimento, assim, mas tateando um pouco no escuro como é que funciona a parte toda do direito tributário, direito aduaneiro, direito maritimista, pô, é bem interessante para a gente. A LogX é uma empresa muito nova ainda, é uma empresa que assim, a gente tá fazendo um investimento muito grande, assim, eu tenho mais 3 sócios, que é o Kevin, o Cláudio, o Guilherme, que são pessoas assim muito comprometidas, assim, que sabem, tem muitos anos de mercado já, tem muito compromisso. A gente acredita muito, assim, né, digamos, na participação em eventos como esse, para quê? Para cada vez mais saber, aprender mais, ter mais informação para poder dar essa tranquilidade, essa credibilidade para os clientes. Eu acho que a informação é uma coisa muito importante e saber de vocês, os advogados que estão envolvidos nessa parte do direito aduaneiro, nessa parte toda de importação e exportação, para a gente é muito importante, assim, a gente ter esse... tudo bem, não naquele mínimo detalhe, mas saber pelo menos um pouco assim por cima o que acontece, para a gente poder passar essa tranquilidade para os clientes. É bom ver os clientes envolvidos nesse tipo de evento também, porque eu acho que para eles é muito importante saber como é que funciona esse mundo da logística, esse mundo da importação e exportação, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Às vezes mas assim, ele também é assim uma solução para muita empresa que quer crescer, que quer evoluir, assim como a LogX também. A gente veio para o mercado, assim, a gente tem uma estrutura já bem formada de agentes no mundo afora. A gente quer trazer soluções para os clientes, a gente quer trazer possibilidades novas e atendimento acho que é o importante. O atendimento, a credibilidade que você pode passar para o cliente, isso aí te dá confiança. Isso vale mais do que um frete 500 ou $1.000 acima do que você pagaria com outro concorrente que de repente não te dá aquela confiança. Com certeza, e eu acho que às vezes, né, tanto vocês, enquanto agente de cargas, como os próprios clientes estarem participando do congresso, vocês conseguem entender na prática quais são as demandas que não é só um ou 2 ou 3 importadores e exportadores, né? É uma forma global. Às vezes vocês conseguem ter uma noção assim mais ampla, né, das problemáticas que envolvem, até saber em que momento que o advogado poderia contribuir, né, para determinado problema na operação de vocês. Então, em nome da OAB Santa Catarina, agradeço a sua presença, agradecemos o patrocínio, a tua disponibilidade em fazer esse podcast incrível, né? Eu achei muito legal, assim, muito salutar as informações, as tuas colocações, agregou muito. Então, muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês aí, obrigado ao OAB, obrigado pela oportunidade aí. Foi um prazer.